Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marta Bela Reis. Obrigada pela presença dos que já estão aqui. Em instantes começaremos nossa live. Vamos dar um instantinho aqui, esperar mais um pouquinho, que tem pessoas ainda que estão ingressando. Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que será muito produtivo o nosso encontro de hoje, né? Nós estamos terminando hoje a primeira semana de pesquisa das bibliotecas da PUC-Rio, e fechando com essa live do Juliano Ferreira sobre o chat GPT. Em instantes começaremos, ok? Nós estamos gravando, né, e depois nós vamos disponibilizar a gravação no nosso site. Tá? Então, vamos aguardar mais um pouquinho e daremos início em breve. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marta, como eu falei, né, ainda há pouco, para quem não estava aqui, meu nome é Marta Bela Reis. Agradeço a presença de todos que estão online e os que estão aqui na sala de treinamento da Biblioteca da PUC-Rio. E nós vamos dar início à nossa live, evoluindo com as ferramentas para melhorar a experiência do usuário, né, falando sobre o chat GPT por Juliano Ferreira. Bom, como eu disse, meu nome é Marta Bela Reis, sou supervisora da seção de atendimento e pesquisa da Biblioteca Central da PUC-Rio e agradeço mais uma vez a presença de todos. Farei a minha audiodescrição. Sou mulher, tenho 49 anos, cor parda, cabelos castanhos escuros com mechas claras, olhos castanhos escuros, uso óculos de grau, minha lente no momento é transparentezinha, estou vestindo
uma blusa floral, colorida, e ao fundo tem uma parede branca. Fechando a nossa primeira semana de treinamentos da Biblioteca PUC-Rio, teremos a live Descubra como ser mais produtivo nos estudos utilizando o ChatGPT, que será apresentado pelo Juliano Ferreira. Juliano é analista de sistemas da Divisão de Bibliotecas e Documentação da PUC-Rio e documentação, é especialista em tecnologia e trabalha na PUC há 22 anos. Possui vasta experiência em desenvolvimento de sistemas e gerencia projetos em tecnologia da informação. Ilustrando aqui um fato interessante, a DBD ganhou o primeiro prêmio de inovação em bibliotecas oferecido pela Elsevier em 2018, através de sua criação, Bia, assistente virtual das bibliotecas PUC-Rio. Passo a palavra para Juliano Ferreira e desejo a todos uma ótima live e uma boa tarde. Boa tarde a todos. Como estão, pessoal? Todos bem? Como a Marta falou, eu sou o Juliano Ferreira, sou analista de sistemas das bibliotecas PUC-Rio. Vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem branco, de 46 anos, meus cabelos são castanhos, curtos, tenho olhos verdes e barba curta. Estou usando uma camisa azul, escura. Atrás de mim, uma parede branca na nossa sala de treinamentos da biblioteca. Desejo a todos uma boa live e vamos nessa. Bem, nosso objetivo é usar o ChatGPT para a gente poder ser mais produtivo nos nossos estudos. Bem, eu já venho trabalhando com o ChatGPT desde o primeiro dia de que ele foi criado, né? E antes dele, eu já trabalhava com alguns modelos generativos. Então, eu já venho trabalhando, tanto utilizando a ferramenta que está disponível na web para vocês, como também desenvolvendo sistemas e programas que utilizam a inteligência dos algoritmos da OpenAI e do ChatGPT e outros algoritmos similares. Então, acho que eu consigo trazer um pouco dessa experiência aqui para a gente poder discutir os prós, os contras, o que fazer e o que não fazer com a ferramenta e como ela pode realmente nos ajudar, tá bem? Legal, vamos fazer uma breve introdução. Então, o objetivo dessa live, né, é ensinar, ajudar estudantes, pesquisadores, professores, na melhor forma de utilizar o ChatGPT para poder aumentar a produtividade no ambiente acadêmico. Tá? A gente vai discutir como que pode usar o ChatGPT para simplificar estudos, aumentar rendimento e garantir que os alunos estejam no seu melhor nível de desempenho. Legal. A gente vai se aprofundar, né, nas melhores práticas e técnicas para a gente usar essa ferramenta e entender como que a gente tira o máximo dela e como que a gente transforma ela num assistente poderoso para nos auxiliar nos estudos. Então, o que é o ChatGPT, afinal de contas? Bem, a gente tem visto bastante notícia, né? Esse assunto está bem, nos noticiários, aí, vamos dizer assim, né? Então, o ChatGPT ele é um modelo de linguagem de grande escala, ele é criado pela empresa OpenAI, ele é baseado na arquitetura GPT e ele é usado para gerar respostas, interagir com usuários em diversas tarefas utilizando linguagem natural, onde você fala com ele, normalmente, como se estivesse falando com uma pessoa e ele executa as tarefas que a gente determina para ele. GPT significa Generative Pre-trained Transformer, que é basicamente um modelo, né, de aprendizado de máquina que é treinado usando muitos dados da internet para gerar qualquer tipo de texto. E, assim, já entendendo que ele é treinado usando dados da internet, a gente já começa a entender como ele pode ajudar a gente e onde que ele não vai poder ajudar a gente. A gente vai ver alguns exemplos disso daí. Legal. Então, normalmente esses modelos são baseados em inteligência artificial, né? Eles usam a interação através de linguagem natural e, inclusive, alguns deles permitem que a gente interaja com eles por reconhecimento de voz. Isso ainda aumenta, né, a interação com o nosso usuário. Então, em geral, eles são criados para ajudar o usuário a fazer tarefas repetitivas, automatizar tarefas e aproveitar as principais vantagens dessas tecnologias digitais. Legal. Então, como é que a gente usa o ChatGPT? Bem, basta entrar no site, né? O link está aí embaixo aí, do site do ChatGPT. A gente entra lá no site da OpenAI, se registra gratuitamente, né? A versão gratuita dele é liberada para a gente poder usar e a gente começa a inserir nessa caixinha aí de baixo as instruções que a gente quer dar para ele poder responder para a gente, certo?
A princípio, é tão simples assim. Você entra no site e digita as suas instruções e recebe as respostas. Mas essa tecnologia por trás do ChatGPT, você pode utilizar ela em outros lugares, além de ser no próprio site do ChatGPT, certo? Onde mais eu posso usar essa tecnologia, esse algoritmo, né? Eu posso usar ele aqui, direto no site da GPT, posso também acessar a versão paga, né, dessa ferramenta. Isso faz com que a gente tenha acesso a uma versão de acesso exclusivo, né? Porque quem já utilizou um pouco sabe que o ChatGPT ele cai, né, com uma certa frequência, ele tem um uso muito grande, foi uma ferramenta que alcançou 100 milhões de usuários em menos de 3 meses de lançamento, então muita gente realmente tentando utilizar e muitas vezes o site fica meio lento ou cai e fica difícil utilizar a ferramenta. Na versão paga, que eu acho que são $20 hoje em dia por mês, você não tem esses problemas e você ainda tem uma outra vantagem, que você tem acesso ao algoritmo mais recente da OpenAI, que é o algoritmo do GPT-4, né? A versão que está hoje disponível, gratuita, é a versão GPT 3.5. Então, a GPT-4 ela é uma versão maior, treinada em mais textos ainda, e, segundo eles, mais capaz de gerar textos melhores, certo? Então, quando você usa a versão paga, você também está usando o GPT-4 em vez do GPT 3,5. Mas a gente tem outras formas de utilizar o ChatGPT. A gente pode, por exemplo, usar no nosso próprio WhatsApp, né? A gente usa o site do Zap GPT e clica lá, você entra no WhatsApp, se registra lá, né? Você dá as suas informações, concorda com os termos e utiliza a mesma inteligência do ChatGPT direto no seu WhatsApp. Eu, quando estou mais usando ferramenta como trabalho, eu acabo usando mais no navegador e tudo mais. Muitas vezes estou em deslocamento, preciso tirar uma dúvida ou mandar ele reformular alguma coisa que eu vou mandar de mensagem, por exemplo, né, em grupos e coisas assim. Então, eu uso direto pelo Zap GPT, é bem prático e ele me traz o mesmo nível de respostas, né? Então, é uma facilidade para usar isso no mobile sem precisar entrar no site da OpenAI lá e fazer o mesmo caminho normal que a gente faz pelo navegador, certo? Onde mais a gente pode usar a inteligência do ChatGPT? No Bing, né? Então, o Microsoft, novo Bing, ele também é o mesmo algoritmo, né? A Microsoft é uma das maiores investidoras da OpenAI, investiu muito dinheiro para que o ChatGPT existisse hoje e não foi à toa, né? Porque ela quer usar toda essa inteligência dos modelos de linguagem, da inteligência artificial, dentro das suas próprias ferramentas. E uma delas é a própria ferramenta do Bing, que eles estão chamando, inclusive, de novo Bing, que você faz pesquisas, mas, na verdade, você está espécie de conversando com um chat, como se fosse o ChatGPT, com uma diferença que eu, particularmente, gosto muito do uso do Bing, que quando você faz as perguntas, ele traz as respostas e traz também as fontes de onde ele extraiu essas respostas, que, a meu ver, principalmente num uso um pouco mais acadêmico, vamos dizer assim, eu acho que é uma fraqueza da ferramenta do ChatGPT, que ele te traz a resposta como se fosse digamos, uma verdade definitiva, mas não te traz as fontes de onde ele tirou aquela informação. Então, o Bing ele faz isso de uma maneira bem legal. Ele traz todas as respostas da mesma forma que o ChatGPT, porém, aqui embaixo, né, ele traz o link para as fontes de onde ele extraiu aquela notícia para que você possa conferir e verificar, né, a informação que ele está te provendo, certo? Então, eu tenho gostado bastante de usar no Bing. Todas essas ferramentas, elas têm alguma limitação, de alguma forma, número de mensagens que você pode mandar, ou coisas assim, mas todas elas estão usando por trás o mesmo algoritmo, né? A mesma inteligência de modelo de linguagem. Então, eu também posso, além de usar no Bing, o teclado do Android, o Swift Keys, né? Para quem tem o Swift Keys instalado como sendo o teclado do Android, ontem ele começou a aparecer o botão do Bing. Então, ele está integrando também essa funcionalidade dentro do próprio teclado do Android.
de modo que, quando você escreve uma mensagem, você pode, por exemplo, pedir para mudar o tom da mensagem. Então, reescreva essa mensagem num tom mais profissional, num tom mais casual. Então, aos poucos, esse tipo de inteligência ele vai estar permeando os outros aplicativos em torno que a gente usa na vida, né, de maneira geral. Todas as grandes empresas de tecnologia vão incorporar, em algum momento, esse tipo de tecnologia nos seus próprios aplicativos. O Gmail, o Google, já está começando a planejar para que você tenha isso dentro do e-mail, do Gmail, no YouTube, em outras ferramentas, para gerar resumos e formulações de e-mails e coisas assim. Então, a gente vai se acostumar, né, aos poucos, essa tecnologia invadir os outros aplicativos que a gente já usa no nosso dia a dia. No momento, a gente tem esses lugares aqui já disponíveis para a gente experimentar essa tecnologia. Também temos o Poll, né, que é uma IA do Quora, que é um site de perguntas e respostas, e eles forneceram também, usam também por trás a inteligência do algoritmo da OpenAI e permite que você utilize diversos modelos de linguagem para conversar com eles. Entre eles, o próprio modelo do ChatGPT, e eu acho bacana o Poll, porque ele permite você, que não é assinante do ChatGPT Pro, né, você poder usar o GPT-4. Então, você tem ali um número limitado de mensagens que você pode mandar, mas você consegue já ter uma provinha, né, do algoritmo do GPT-4. Então, às vezes, uma dessas ferramentas está com um acesso mais lento, não está conseguindo, lembrem de que vocês têm outras alternativas para usar o mesmo tipo de ferramenta, né? O mesmo tipo de inteligência em outros sites. E isso é só uma pontinha do iceberg, né? Esses sites com esse tipo de inteligência estão explodindo na internet. No último mês foi registrado que mais de mil novas aplicações utilizando inteligência artificial foram desenvolvidas para todos os tipos de usos que a gente pode imaginar, desde gerar vídeos a partir de textos, imagens a partir de textos, e áudio e diversas outras utilizações que vão aí, não tem mais volta, pessoal, isso, sabe? Eu acho que a gente agora absorver esse tipo de tecnologia, ver os prós, os contras disso e onde e como eu utilizo isso a meu favor, né? De uma forma ética, de uma forma responsável, né? E seguindo todas as orientações dos locais onde a gente está utilizando esse tipo de ferramenta, né? Então, vamos lá. Exatamente sobre isso que a gente vai falar. Então, eu expliquei agora o que é e o que faz. Então, a pergunta que fica é, Juliano, então eu não preciso mais estudar, ele agora faz tudo para mim, eu não preciso mais me preocupar, ele é um oráculo do conhecimento que sabe tudo. Não é bem assim, né, pessoal? Ainda não é bem assim. Talvez um pouco mais para o futuro, isso aí possa vir surpreender a gente. Mas, no momento, nós temos que tomar uma série de cuidados no uso dessa ferramenta, né? Principalmente nós aqui que estamos falando de ambiente acadêmico, né? De faculdades, colégios e pesquisadores, e assim vai. Então, eu vou fazer uma série de alertas, né? Que a gente precisa aqui estar fazendo esse tipo de aviso e também trazendo um pouco da minha experiência de uso no que ele funciona e no que ele não funciona bem, né? A gente precisa ser bem crítico na utilização de ferramentas assim. Então, se você me perguntar se você não vai precisar mais estudar ou gerar texto ou coisas assim, eu diria até o contrário. Eu diria que em tempos de textos gerados por inteligência artificial, a nossa capacidade de criticar, de checar fontes, de conferir veracidade das coisas que a gente está lendo só aumenta, né? Praticamente dobra. Então, a gente passa a ter que ter um cuidado muito maior em todo tipo de informação que a gente recebe hoje em dia, porque a gente já não sabe mais se essa informação está sendo gerada por uma inteligência artificial ou não, né? Embora alguns padrões da forma de escrever ainda seja detectável, mas, sem dúvida nenhuma, daqui para frente, a gente vai ter que ter um cuidado redobrado quando a gente acessar uma informação, quando a gente precisar conferir uma fonte, quando a gente precisar checar uma veracidade de alguma informação que está sendo passada em forma de texto para a gente.
Então, o que nós não vamos, né, não vamos fazer aqui nessa live, certo? Em primeiro lugar, e o mais importante, nenhum exemplo que vai ser dado aqui, a gente vai pedir para o ChatGPT escrever em nosso lugar, ou seja, ele vai ser um assistente, não um autor. A gente não vai colocar ele no lugar de autor. E isso é bem óbvio, né, do porquê que a gente não vai fazer isso. Primeiro, porque a gente não quer cair na questão de cometer plágios e violar direitos autorais, né? A PUC-Rio, por exemplo, ela faz com constância campanhas anti-plágio, né? E a gente não quer incorrer em usos éticos e juridicamente questionáveis. Então, todos os nossos usos que a gente está trazendo aqui nessa live são usos que não são voltados, em momento algum, para a gente dar copy no conteúdo que ele escreve e dar paste em algum lugar que a gente vai difundir essa informação. Isso é muito importante, né? Porque se existe a possibilidade da ferramenta gerar algum tipo de informação errônea, a gente vai estar fazendo o papel daquele aluno que cola do aluno do outro aluno que errou, né? Então, a pior coisa que a gente pode fazer é cair no risco de difundir informações errôneas, correto? Então, esse é um primeiro alerta. A gente não vai fazer pedidos para que ele escreva nada em nosso lugar, certo? Outra coisa que a gente não vai fazer é pedir para ele fornecer para a gente fontes de pesquisa, títulos de livros, referências, podcasts, sites que tenham informações relevantes sobre os assuntos que a gente está pesquisando. Poxa, Juliano, mas vocês são uma biblioteca e vocês não vão ensinar como é que pede título de livro, fontes de pesquisa e referências? Sim, nós não vamos sugerir esse uso por diversos motivos. Um deles é que o ChatGPT ele é um modelo generativo, o objetivo dele é completar conteúdos que sejam parecidos com o padrão do que você escreveu, então ele tem uma tendência, na hora de indicar fontes de pesquisa, ele indicar fontes que não existem, autores que não existem, sites que não existem. Uma prova desse efeito colateral do uso do ChatGPT para pedidos de fontes de pesquisa é que aqui na Biblioteca da PUC nós já estamos recebendo pedidos de alunos, de pessoas, né, nos nossos sistemas de solicitações de referência virtual, a indicação pedindo para recuperar títulos de livros, artigos de periódicos que a gente vai procurar e simplesmente não existe. Então, vocês já estão vendo aí o tipo de efeito colateral que causa um uso, vamos dizer assim, inadequado da ferramenta, né? A biblioteca, outras bibliotecas já devem estar passando por essa questão de receber simplesmente pedidos de livros, eu quero o livro tal, do autor tal, e na hora que o bibliotecário de referência ele vai buscar essa informação, ele não encontra nem essa pessoa, às vezes não encontra o título, às vezes encontra a pessoa, mas não encontra o título, e assim vai. Então, a gente vai tomar esse cuidado, né, de evitar pedir essas informações para ele. Você pode até falar, Juliano, mas eu testei aqui e ele funcionou muito bem, me indicou livros ótimos e tudo mais. Eu vou dizer que sim, isso pode acontecer, ele pode funcionar, mas ele também pode ficar te enganando, né, e perdendo o seu tempo buscando essas fontes que não existem. Então, de maneira geral, para evitar a gente tomar essa rasteira dele, a gente vai, na hora que a gente estiver pedindo algum tipo de informação, a gente vai até ser explícito, de forma não indique livros nem itens, para que a gente não caia nessa situação, certo? Outro tipo de cuidado que a gente vai tomar é não fazer cálculos muito avançados. Então, é um modelo de linguagem treinado em texto, né? Isso é uma coisa importante a gente entender como ele funciona por dentro. Então, números, símbolos, matérias ou áreas do conhecimento muito específicas que não são principalmente baseadas em textos, e sim em fórmulas, símbolos, gráficos e coisas desse tipo, ele não vai se comportar tão bem
quanto em matérias e áreas de conhecimento que são mais focadas em texto. Então, logo no motivo abaixo, nós dizemos, nós também vamos evitar solicitar áreas muito específicas, né? Principalmente da área de exatas. Humanas, ele tende a funcionar, as áreas de humanas, ele tende a funcionar melhor exatamente pela maior disponibilidade de textos na internet sobre os assuntos. Então, para vocês terem uma noção sobre as áreas de exatas, né, sobre o funcionamento da ferramenta nas áreas de exatas, saiu no site da PUC-Rio uma matéria recentemente, no início desse mês, falando sobre, do professor Pimentel, falando sobre química e ChatGPT, onde ele, através desse artigo, ele estuda o uso do ChatGPT na questão da química e, muitas vezes, ele fornece informações ou simples demais, ou apenas ele até cita que como se fosse alguém que está no jardim de infância, né, em relação ao conhecimento avançado de química. Embora ele mesmo, na matéria, cite, né, que os modelos de linguagem vão se desenvolver num curto espaço de tempo, pode ser que isso evolua, né? Nós estamos aqui falando da pontinha do iceberg de tudo isso, mas no momento a gente tem que deixar esse alerta, né? É importante entender que futuramente e de agora em diante, com certeza muita gente vai poder se beneficiar da ferramenta, desde que com o uso ético, né? E que tarefas complexas vão ser resolvidas com mais facilidade e menos tempo. Porém, no momento, nós vamos manter o nosso alerta ligado para as áreas do conhecimento mais voltadas para exatas. E também nos conhecimentos muito específicos de uma área de conhecimento qualquer que seja. O ChatGPT é muito melhor um generalista do que um especialista. Então, quanto mais genérico a gente estiver falando, mais ele vai acertar. Quanto mais específico a gente estiver falando, mais atento a gente tem que estar para as respostas, correto? Outra coisa muito importante que a gente não vai fazer é negligenciar que pode estar presente no texto discriminação, viés e outros problemas, né? Da mesma forma, pelo mesmo motivo, ele foi treinado em corpos de texto da internet, escritos por seres humanos, e a partir disso já é possível praticamente a gente garantir de que existe, de alguma forma, discriminação, informações enviesadas e coisas assim nos textos que ele pode gerar. Então, quanto mais delicado o assunto que a gente estiver tratando, mais atento a gente tem que estar à questão da discriminação e do viés, correto? Legal. O que a gente também não vai fazer? A gente não vai fazer a utilização de forma não autorizada. Então, nós vamos seguir as orientações dos professores, nós vamos seguir as diretivas da universidade. Então, se em algum lugar ou para algum uso específico foi dito, foi estipulado pela sua instituição ou pelo seu professor de que você não deve utilizar a ferramenta, então nós vamos seguir, né, as diretivas da universidade, as orientações dos professores, acima de tudo. Correto? Sempre levando em questão o uso ético e a questão jurídica de tudo isso que a gente está indicando, certo? E, por último, e não menos importante, nós não vamos criar uma dependência excessiva da ferramenta, né? Nós vamos tratar essa ferramenta mais como um copiloto do que como o piloto propriamente. O piloto somos nós e a ferramenta é um assistente inteligente que pode ajudar a gente em determinadas tarefas, tá? É isso que a gente tem que ter em mente, né? Para que a gente não deixe de ter o nosso processo de pensamento, nosso processo criativo, ativo o tempo inteiro, mas que sim, possamos nos beneficiar das vantagens de ter um robô assistente para determinadas tarefas que eu só estaria, digamos, gastando tempo fazendo alguma coisa automatizada e que ele pode me auxiliar a ser mais produtivo, ok? Então, dados os devidos alertas aqui, né, vamos ver o que a gente pode fazer. Juliano, você não pode fazer nada disso, então o que ele pode fazer por mim, afinal? Né? Esse é um dos pontos. Antes da gente ver os exemplos, vamos entender também algumas limitações do algoritmo, tá? Para a gente não incorrer em estar entendendo que a informação está sendo passada ou não está correta, ou por quê, né? O porquê de nós estarmos tendo esses efeitos colaterais. A primeira e mais importante é que os dados do algoritmo, né, do ChatGPT, hoje são limitados a 2021.
Então, nós estamos em 2023. Toda informação que ele possui treinado em sua base de dados, ela termina em 2021. Então, quando você solicita a ele informações atualizadas, recentes, sobre qualquer fato que seja, você vai ter problemas. Ele normalmente vai responder com uma resposta bem genérica do tipo: eu sou uma IA, não posso, sou treinado em dados, não posso falar com certeza de dados atualizados. Então, a gente já tem que estar ciente dessa limitação, até para saber o que a gente vai pedir para ele, correto? E onde, daquelas ferramentas que eu mostrei, aonde que esse problema da limitação menos acontece? No Bing. Né? No Bing, como ele usa a busca na internet para trazer as informações, ele não está tão limitado, digamos assim, ao treinamento da data de 2021. Tanto que ele vai na hora na internet buscar as informações e traz para a gente as referências, os links de onde ele encontrou aquela informação, e aí você pode checar o quanto aquele dado é recente e de uma fonte confiável e coisas assim, certo? Então, a questão da data é uma questão importante. Nós também, né, percebemos que, ao longo do uso da ferramenta, quando as conversas vão ficando muito longas, ele tende a perder o contexto inicial da conversa. Embora, quando você inicia cada conversa no ChatGPT, ele mantém um certo contexto. Você não precisa ficar sempre repetindo todos os fatos. O que já foi conversado naquela thread específica, essa informação ela persiste. Porém, se você for prolongando essa conversa, mais lá na frente, depois de muitas mensagens, ele já vai perdendo o contexto e você começa a ter uma piora na entrega dos resultados, certo? Então, ou você começa uma conversa nova com ele, que é até o que o Bing faz. Se você está no Bing e começa a fazer muitas perguntas, sei lá pela quinta, sexta pergunta, ele já começa a falar assim: bem, ó, vamos começar um papo novo, que esse aqui já está muito, muito extenso, tá? Então, essa é uma limitação também da utilização da ferramenta. Outra limitação que a gente encontra é a ausência de dados proprietários. O que eu chamo de dados proprietários? Por exemplo, se eu chegar no ChatGPT e perguntar que horas fecha a biblioteca da PUC, ele não tem essa informação. Quem é Juliano Ferreira? Ele não tem essa informação. Então, os meus dados, as informações específicas sobre as minhas informações, da minha biblioteca, da minha pessoa, da minha área, talvez, de estudo ali, muito específica, ele não possui esses dados e ele vai sempre dar aquela desculpa genérica de que ele é uma IA, de que ele não possui todos os dados do mundo e que ele não pode responder essa sua pergunta. Então, existem outras maneiras, outras técnicas em que normalmente envolvem programação, envolve o uso da API da OpenAI, né, de você chamar o algoritmo deles, não pelo ChatGPT, e sim por um programa de computador criado, né, por você, e aí existem técnicas para você lidar com essa questão da ausência de dados proprietários. Mas quando você está usando a ferramenta, né, do ChatGPT ou outras ali que eu mostrei, normalmente você não tem os dados proprietários disponíveis, tá? E aqui o alerta que eu até já fiz antes é que ele funciona mais como um generalista do que como especialista. Então, sempre quando você está tentando ter uma informação mais genérica, mais inicial, mais ali na casa ali, né, da informação um pouco mais superficial, você tem respostas mais precisas do que quando você tenta tratar ele como um real especialista em uma área muito específica, ok? Então, exatamente por causa disso, ele não funciona igualmente para todas as áreas. É uma limitação que a gente tem. Eu tendo a acreditar que essa limitação ela vai sendo minimizada com o tempo, com a evolução do algoritmo. Como eu disse, nós estamos muito no começo disso, né? E eu acho que sim, vai diminuir essa limitação, mas no momento a gente tem que entender que não funciona igualmente para todas as áreas. Então, você que é o conhecedor, né, da sua área, você precisa sempre estar atento, né, no tipo de resposta que ele está dando, né, fazendo aquela dupla checagem da informação para garantir que ele está sendo preciso na sua área. O que a gente não pode é sempre achar que se ele respondeu, então ele está correto. Esse é o erro que a gente não pode incorrer, porque ele sempre vai responder. Então, ele vai, às vezes, simplesmente completar com informações não tão precisas, quanto menos, né, ele entender da sua área de conhecimento específico.
Já explicamos aqui quais áreas são mais beneficiadas e quais são menos beneficiadas, ok? Legal. Então, dados todos os alertas e tudo mais, vamos começar a entender qual é a melhor forma de se comunicar com essa ferramenta, tá? E a gente faz isso através de prompts, certo? E o que são prompts? Bem, um prompt é uma frase, é uma instrução que você fornece para o ChatGPT para poder iniciar a sua conversa ou solicitar uma tarefa. Então, do lado de lá tem um robô e do lado de cá tem um ser humano que está dando frases em linguagem natural ou instruções claras e específicas do que você quer que ele execute em uma tarefa. Então, o que eu já deixo aqui para vocês é que o prompt pode e vai influenciar significativamente nos resultados gerados pelo ChatGPT. Um prompt preguiçoso gera um resultado preguiçoso. Um prompt trabalhado gera um resultado trabalhado. Então, essa é uma informação que a gente já vai levar daqui em diante. Então, se o prompt é claro e específico, o ChatGPT consegue ter uma melhor compreensão do que você está procurando. E isso vai fazer com que ele gere uma resposta mais precisa e mais relevante. Então, imagina comigo, ele é treinado em bilhões de informações capturadas da internet. Quando você está sendo claro e específico, você está ajudando o ChatGPT a fechar um escopo da área que você está tratando. Ele está pegando dentro de todas aquelas informações que ele tem e está colocando o zoom, um foco dentro de uma área específica que você está dizendo para ele. E isso melhora significativamente os resultados que ele vai te trazer do que quando você está sendo vago ou ambíguo, principalmente, certo? Então, quando você é vago ou ambíguo, o ChatGPT ele pode gerar uma resposta que não está relacionada com o que você está buscando. E nesse momento a gente faz o quê? A gente muda o prompt e tenta de novo, né? Para ver se eu consigo, através do prompt, resolver o meu problema. Muitas vezes o problema é do prompt e às vezes é do próprio conhecimento do dado que o algoritmo está treinado, tá? E a gente vai ver algumas formas, né? Através do prompt de minimizar esses efeitos quando ele possui informação, mas não está chegando lá, né, exatamente aonde eu queria. Então, vamos dar aqui algumas dicas de como que eu construo um bom prompt, certo? Bem, primeiro, eu gosto muito de iniciar os prompts com uma descrição do papel que eu quero que ele execute. Então, você é eu quero que você atue como ou qualquer coisa. No mínimo, se você não tiver certeza do papel que você quer dar, você sempre vai dizer para ele alguma coisa como você é um assistente útil e eu quero a sua ajuda com tal e tal e tal tarefa. Pode parecer uma bobeira, né? E às vezes a gente se sente meio, vou até falar meio idiota, assim, tipo, conversando com um robô, mas sim, quanto mais você transformar os seus prompts numa conversa, né, com o ChatGPT, com uma conversa com instruções claras, mais ele tende a dar os resultados esperados. Então, por exemplo, se eu quero entender como o GPT-3 funciona, eu não pergunto para ele, explique como o GPT-3 funciona. Eu pergunto para ele e digo, você é um cientista de dados que trabalha na OpenAI, trabalha com grandes modelos de linguagem, explique como o GPT-3 funciona. Isso faz com que ele se coloque no papel daquele cientista, que ele entenda que eu estou falando sobre modelos de linguagem e, a partir daí, sim, GPT-3 ele não tem dúvida do que eu estou falando. Porque GPT-3, ao longo de bilhões de mensagens de diversas áreas do conhecimento, pode significar outra coisa numa outra área. Pode ser o nome de uma molécula, pode ser o nome de alguma outra coisa. E para que ele não se confunda, eu fecho o escopo, dando para ele um papel muito claro do que eu quero que ele faça. Então, esse é um exemplo simples, né, de como eu forço ele a ficar dentro da área de conhecimento que eu quero. Uma outra dica é oferecer contexto, né? Eu digo para ele que, ao oferecer este contexto, ou seja, de onde estamos, do que estamos falando, isso faz com que ele forneça respostas mais informadas, mais específicas. Então, no mesmo exemplo, melhorando ele um pouquinho, né? Eu trago aqui, você é um cientista de dados, trabalhando com grandes modelos de linguagem, explique como o GPT-3 funciona para um executivo de negócios sem conhecimento técnico. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou, além de estar dando um papel para ele, eu estou dizendo
dizendo com quem ele está falando. Então, ele tem o contexto, né, que ele precisa para formular a resposta mais adequada para um executivo de negócios. Porque eu posso, por exemplo, ser um programador, uma pessoa da área técnica, e eu não quero uma resposta vaga, eu quero uma resposta técnica. E se eu sou uma pessoa fora da área técnica, normalmente eu quero uma explicação que não exija um conhecimento técnico muito grande. Então, ao eu dar um papel e ao eu dizer para quem, com quem ele está conversando, ajuda muito na formulação da resposta e faz a gente ficar tendo que mexer menos nos nossos prompts para o futuro, tá? Então, vocês estão vendo, né? Eu dando alguns exemplos de texto, tudo isso que vocês estão vendo, além de estar ficando, a live está ficando gravada e ser disponibilizada no YouTube, a gente também vai disponibilizar um link para poder baixar este PDF que eu estou mostrando para que vocês possam simplesmente copiar e colar os prompts, né, que mais servem para vocês na utilização de vocês ficar mais fácil, tá? Então, a gente fornece o link desse PDF aqui na live e ao longo da live vai aparecer também um QR Codezinho aqui no canto direito e quando esse QR Code aparecer, vocês podem também ler o QR Code que vai levar para este PDF, para essa apresentação que a gente está mostrando aqui, tá bem? Para vocês poderem não ficar preocupados em ficar tirando print ou foto ou anotando prompts, né? Que eu vou mostrar aqui muitos prompts úteis e vocês vão poder, então, baixar diretamente o PDF e copiar, e colar, editar e principalmente customizar esses prompts para o caso específico de uso de vocês, tá? Legal. Que mais que eu posso fazer? Uma coisa que eu posso fazer importante é ser preciso. Né? Quanto mais preciso eu for, mais ele vai estar fechando e relacionando as coisas que eu quero. Então, se eu quero que ele faça uma coisa específica, né? Você vê, esse prompt aqui, ele é um prompt preciso e claro sobre um tópico que eu quero discutir com ele, ele especifica o tipo de resultado desejado, que eu espero, né? E ele espera, com isso, ele vai me dar uma resposta mais precisa, mais relevante. Então, qual é o papel da teoria de Piaget no desenvolvimento infantil? Por favor, cite as principais fases da teoria e como elas se relacionam com a evolução do pensamento infantil para que eu possa me aprofundar no tema. Então, repara, aqui eu estou dando uma informação, não só a pergunta, como por onde eu quero que ele guie a resposta dele, né, para que eu possa me aprofundar, então, naquele tema. Repara que aqui a gente não está pedindo para ele gerar uma resposta nem fazer nenhum tipo de uso, né, inadequado da informação. A gente está se aprofundando em temas e está pedindo para ele, junto com a gente, desenvolver esses temas e com um foco bem específico em uma área específica que a gente está procurando. Então, também, né, dentro dessa ideia do prompt, como eu dei uma alertada antes, é muito importante que vocês deem, assim, diferentes prompts vão trazer diferentes resultados. Então, prompts simples, respostas simples. Prompts mais complexos, respostas mais complexas. Então, em vez de você chegar para ele e dizer simplesmente, fale sobre a Revolução Industrial, esse é o tipo do prompt preguiçoso. Ele vai falar? Ele vai falar. Certo? Agora, ele vai ser específico dentro da área que você gostaria de se aprofundar nesse tema? Não, ele dificilmente vai ser. Quanto mais simples e genérico você for, mais simples e genérico ele vai ser também na resposta. Então, se eu quero uma coisa mais precisa, mais focada numa área específica desse tema, então a minha pergunta deveria ser algo como: quais foram os principais impactos da Revolução Industrial na economia europeia no século XX? Por favor, forneça informações sobre as mudanças do sistema produtivo, na organização do trabalho, na relação entre capital e trabalho. Então, aqui, agora, ele vai focar a resposta dele na área, né, na parte que eu estou querendo me aprofundar dentro do tema, e não sendo super genérico, porque o que acontece é que algumas pessoas fazem prompts muito simples e, ao ter as respostas simples, ou às vezes até não ter as respostas que desejavam, simplesmente dizem: a ferramenta não funciona, não vou usar mais. Então, o que a gente está alertando aqui é que a qualidade do seu prompt influencia no resultado. Então, antes de desistir, antes de, ele não entende disso, vamos tentar prompts mais elaborados, né, e vamos submeter de novo a ele para ver se a gente consegue respostas melhores, ok?
Legal. Com isso, né, com esse conceito de prompts, surgiu a Prompt Engineering. A Prompt Engineering é uma técnica, certo, que de tão importante que ela se mostrou, né, nos resultados, de tão impactante nos resultados, ela se tornou por si só uma carreira. Então, hoje, o Prompt Engineering, ele é um profissional procurado no mercado, né, de tecnologia e com grandes salários nesse momento, porque tem pouca gente sabendo fazer isso, né, principalmente, mas é uma carreira, né, uma nova carreira, um cargo que surgiu, que nasceu junto com os modelos de linguagem, dado o tamanho e impacto de um bom prompt ser capaz de resolver um problema que antes, com um prompt ruim, não era possível de se fazer. Quando você está usando os modelos de linguagem através de programas de computadores, como eu citei mais cedo, o Prompt Engineering ele é essencial, ele é uma habilidade ultra necessária para quem vai trabalhar com isso. Então, dentro desse conceito da importância da Prompt Engineering, surgiram novas técnicas. A cada dia agora, né, tudo isso é muito recente, então, a cada dia surge uma nova técnica, e eu estou trazendo para vocês uma que eu gosto muito, que é a chamada de CARE Prompt Framework, onde ele divide o seu prompt em algumas partes, e essas partes têm funções específicas a serem resolvidas dentro do prompt. Então, care significa, o C, né, de care, significa character, e onde o meu primeiro passo ao montar um prompt é determinar qual função, que papel eu desejo que o ChatGPT desempenhe. Como eu já tinha explicado ali atrás, né, nas dicas de bons prompts, a etapa onde você diz que função ele executa é essencial para que ele se concentre em fornecer as informações relevantes para aquele papel, para aquela área de conhecimento específico. Então, olá, ChatGPT, como um assistente virtual de pesquisa em um tema específico, gostaria de saber mais sobre a relação de algo com algo. Por favor, forneça uma explicação clara e concisa, com exemplos relevantes do campo a área de conhecimento. Então, aqui eu estou dando a ele, né, um papel e uma missão muito clara para que ele possa responder a pergunta. Então, a primeira coisa que a gente faz num bom prompt é determinar o character, ou qual função o ChatGPT vai executar, certo? A segunda parte do meu prompt são os achievements, onde eu determino quais foram as realizações que esse meu personagem escolhido alcançou. Então, quando eu dou para ele algumas realizações, ele ainda fecha mais ainda o escopo dele na forma como ele vai executar. Então, como um especialista em biologia molecular, com um histórico de muitos anos em pesquisas, então aqui eu estou dando uma realização, né? Você é um engenheiro de software com 20 anos de experiência, então pode parecer bobeira, né, gente? Você vê que eu comecei o prompt passado falando, olá, ChatGPT, eu estou conversando com ele literalmente, mas sim, quanto mais isso for parecido com uma conversa e possuir essas áreas, né, dentro do seu prompt, melhor o seu prompt vai se comportar. Certo? Então, aqui eu passo não só o papel, como eu passo, por exemplo, as realizações, né? O que eu entendo que uma pessoa tenha que ter feito para poder me dar respostas mais adequadas. Legal? Beleza. O meu terceiro passo do meu prompt, tudo isso eu vai colocando como se fossem parágrafos, né? O primeiro parágrafo é o meu character, o segundo parágrafo são as minhas realizações, meu terceiro parágrafo é a minha request. A minha request é a minha solicitação, é o que eu estou pedindo para ele fazer, certo? Quanto mais clara e específica for a minha solicitação, mais ele vai entender o que eu estou pedindo para ele. Então, olá, ChatGPT, como um pesquisador que faz tal coisa, gostaria que você me fornecesse informações sobre papapá, certo? Essas informações serão utilizadas para contribuir na minha compreensão do tema, ou seja, eu estou dizendo quem ele é, o que ele alcançou, o que eu quero dele e o que eu espero da resposta dele para me ajudar. Então, olha quanta coisa eu estou dando de informação para ele, para que ele possa saber orientar a resposta dele melhor, né, para mim, ok?
E o último passo do meu prompt é os exemplos, que é o E do Care, né? São os exemplos. Então, essa etapa é muito importante e eu vejo muito pouca gente usando, tá? De maneira geral. Eu até acho que por preguiça, de maneira geral, porque é chato você criar um prompt perfeito, né? Você tem que realmente ter um pouco de paciência e estratégia, um raciocínio lógico, vamos dizer assim, né? Evoluído. Mas a questão que eu estou trazendo é que o prompt engineering, essas técnicas, elas não vão se restringir às pessoas técnicas. Essas técnicas, elas vão permear todas as outras áreas de conhecimento. Cada profissão, cada carreira, assim como nós tivemos que aprender a usar computador, aprender a usar ferramentas, internet, independente de que cargo a gente tem, a gente também vai ter que aprender a fazer prompt, né? Vai ser uma skill necessária para todas as áreas do conhecimento. A gente vai ser uma coisa que vai extrapolar a área de tecnologia e, assim como a ferramenta está aqui disponível, eu estou sugerindo que vocês façam um uso correto, ético dessa ferramenta, vocês precisam entender técnicas de prompt, certo? Então, essa é uma habilidade que todos nós vamos ter que ter para poder lidar com modelos de linguagem de grande escala, certo? E ao trazer, né, nesse caso aqui, os exemplos, você faz com que ele feche muito, muito a área de que ele vai falar sobre aquele assunto específico. Então, aqui nesse meu exemplo, né, se eu estou falando sobre transtorno de ansiedade, sobre como isso afeta a vida dos indivíduos, repara que quando eu faço a minha request aqui, eu gostaria que você me fornecesse informações sobre os sintomas mais comuns, né, e eu cito que tipos de sintomas. Eu poderia parar o meu prompt aqui, me fornecer informações sobre os sintomas mais comuns que atrapalham a vida desses indivíduos. Mas não, eu incluo alguns exemplos, como diferentes tipos de transtorno de ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do pânico. Além disso, se possível, eu gostaria que me desse exemplos de casos reais ou fictícios de pessoas que sofrem com esses transtornos, como elas lidam com isso no dia a dia, e esses exemplos me ajudarão a entender melhor como, né, esses transtornos afetam e como os profissionais de saúde mental podem ajudá-los. Então, repara que eu dei o papel, eu dei a minha request, eu dei exemplos, né, do tipo sobre o que eu quero que ele fale especificamente. E ele vai seguir. As palavras que você coloca no seu prompt afetam diretamente a resposta que ele vai dar. Tá? Então, é importante a gente conhecer o care, né, para melhorar os nossos prompts no dia a dia. Nem sempre você vai fazer esses prompts gigantes com C, A, R, E. Às vezes você simplesmente chega lá e manda request e ela já responde o suficientemente bem para você. Mas o importante é a gente entender as técnicas que estão por trás quando o resultado não é o esperado. Certo? É nessa hora que a gente precisa da prompt engineering, para melhorar resultados que não estão sendo adequados. Quantas e quantas vezes, nos programas que eu tenho desenvolvido com essas ferramentas, uma mudança de uma palavra afetou completamente o resultado do modelo. Tá? Então, é coisa de uma palavra. E isso funciona como? Na base da tentativa e erro. Né? Não dá para jogar um prompt, olhar a resposta e falar isso aí ele não sabe nada sobre isso, errou, e simplesmente parar de utilizar a ferramenta. A gente tem que insistir nas técnicas que estão disponíveis para a gente melhorar o resultado e tirar um melhor proveito da ferramenta. Legal? Bacana. Então, legal. Então, entendemos as limitações, entendemos os cuidados, as questões éticas, as questões que estão por trás, né, do modelo, entendemos o que ele faz e também discutimos sobre as técnicas de prompt, né, como os prompts afetam os nossos resultados. Então, o que a gente vai fazer agora é trazer alguns exemplos, né, alguns exemplos de prompt que podem ser úteis para a gente na vida acadêmica. Então, seguindo todos aqueles nossos cuidados e alertas, nenhum desses prompts vai ser focado em pedir para o ChatGPT escrever alguma coisa para a gente vai copiar esse conteúdo e vai levar para algum lugar
essa informação, né? A gente vai usar ele exatamente como a gente viu que ele é uma boa ferramenta. Ele é uma boa ferramenta o quê? Ele é um bom robô, acima de tudo. Então, como um robô, eu vou dar instruções claras e vou me aproveitar dos tópicos e das coisas que eu me garanto que ele vai me ajudar sem que eu tenha que incorrer numa questão ética do uso da ferramenta. Certo? Então, agora a gente vai trazer um monte de cases, né, de casos de uso que a gente pode fazer com o ChatGPT voltado para a vida acadêmica sem incorrer nesses problemas que a gente alertou lá atrás. Legal? Então, vamos lá. Que tipo de coisas eu posso pedir para ele que vai me adiantar na minha vida acadêmica? Nesses prompts, a gente vai estar trazendo, né, a parte do request. Então, é como se no prompt aqui eu estivesse só trazendo para vocês o R ali do quer, né? Porque o C, o A e o E, eles são muito específicos do caso de uso específico, da sua área de conhecimento, da sua. Então, você vai incluir, né, nesses prompts o C, o A e o R. O C, o A e o E. A gente está dando aqui o R para vocês poderem ver alguns casos, né? Então, esses prompts que vão ser listados aqui, todos eles vocês podem aproveitar eles e melhorar, né? Fazer melhorias nesses prompts com o caso de uso específico de vocês para poder testar o resultado. Vocês vão ver que, usando a request pura, já sendo bem claro, o resultado dele já é bom o suficiente. Mas, muitas vezes, como cada área de conhecimento tem a sua particularidade, você incluir as outras áreas do prompt, né, na prompt engineering, vai fazer ele funcionar melhor ainda do que vocês vão ver aqui nos exemplos que a gente está dando. Legal? Então, beleza. Vamos lá, vamos ver alguns desses casos. Por exemplo, eu posso pedir para o ChatGPT me ajudar a montar um cronograma de estudos. Então, eu faço para ele um prompt como, por favor, monte um cronograma de estudos para que eu possa aprofundar meus conhecimentos. Meu objetivo é estudar X horas por dia ou por semana e cobrir os tópicos A, B e C. Então, se você converter isso para um prompt de uma área específica, ele vai gerar uma coisa mais ou menos assim. Ele vai começar a te ajudar a montar, né, no cronograma de estudos, montar uma semana, montar a segunda semana, montar a terceira semana, e assim vai. Ele vai te ajudar a organizar, né, os seus estudos para que você possa aprofundar o conhecimento. E você está dizendo para ele quantas horas você tem disponível para estudar e quais são os tópicos que você gostaria de se aprofundar. E ele vai te ajudar a montar esse cronograma de estudos, certo? Então, você vê que é uma tarefa bem de um assistente, de um robô, de um copiloto, certo? Me ajude a montar o meu cronograma de estudo. Ele não está estudando por mim, nem está escrevendo por mim, mas está me ajudando a ser mais produtivo no meu estudo através de uma organização que, às vezes, eu não sou muito bom nisso, né? Às vezes, eu sou um bom estudante, mas não me organizo muito bem. Então, eu solicitar a ele a ajuda, essa parte ele faz muito bem, então eu vou ter uma resposta como essa daqui de baixo, por exemplo, separando, né, o meu cronograma de estudos. Legal? O que mais que eu posso pedir? Eu posso pedir para ele fazer uma espécie de um simulado, né, com questões desafiadoras e bem elaboradas sobre um assunto específico para poder testar a minha compreensão e melhorar a minha retenção a longo prazo. Então, eu vou lá e digo, repare que foi o que eu disse, né? Aqui é o request. Então, antes dessa, por favor, faça uma lista, você pode colocar aqui em cima o character, quais foram as realizações e ainda citar exemplos abaixo, né? Montar o prompt completo. Aqui é como se fosse só o R lá do quer. E vocês fazendo isso, vocês vão ter ainda resultados melhores do que o que eu estou tendo aqui nesses prints que a gente está colocando, certo? Então, isso fica com vocês. Então, ele consegue gerar, né, perguntas desafiadoras sobre um determinado tema para que você possa ajudar o seu estudo. Então, aqui nós não estamos, né, usando ele de nenhuma forma eticamente condenável, nós estamos gerando perguntas que podem, para saber se eu estou com um domínio sobre aquele assunto bem estudado, se eu estou entendendo principalmente isso. E também, nesse tipo de simulado, se você fornecer exemplos de questões ou coisas assim, ele vai saber mais por onde fornecer, por onde construir esse simulado, né? Então, é uma ferramenta de retenção de conteúdo, onde eu posso estudar me ajudar a compreender melhor um determinado tema ou uma área de conhecimento, ok?
Eu também posso pedir para o ChatGPT fazer correções de erros gramaticais e concordância verbal nos meus textos. Então, eu vou lá, escrevo um parágrafo, né, e peço para que ele, dentro de um tema específico, ele verifique se eu cometi erros gramaticais, se eu errei em alguma concordância verbal, né, para que meu texto fique mais claro e objetivo. Então, repara que aqui eu não estou pedindo para ele reescrever por mim, né? Eu estou apenas pedindo para ele corrigir algo que que já é da minha autoria, que eu já escrevi e que eu gostaria que ele fizesse pequenos ajustes de erros gramaticais, para que a gente não leve o texto adiante, né? Isso não é nada de que, por exemplo, você não poderia estar fazendo num corretor ortográfico do Word ou algo assim, certo? Apenas a gente está trazendo, aproveitando a ferramenta para fazer para a gente uma checagem e ajudar a construir textos melhores redigidos, né? Legal. Então, eu também posso pedir para ele fazer tradução de textos, né? Eu posso pegar um determinado texto, colocar e pedir para ele traduzir para uma outra língua, mantendo a coerência e a fidelidade do texto ao original. Ele atua um pouco diferente, digamos assim, do Google Translator. Não é nada que você não vá lá no Google Translator, ele tem um resultado muito parecido, mas, de certa forma, ele tende a ser menos literal na tradução. Ele traduz, mantendo ali a coerência, a fidelidade, mas usando os recursos de linguagem que ele tem, certo? Então, também, né, nada que a gente já não poderia fazer numa outra ferramenta, mas se você já está com o ChatGPT aberto, se você já está trabalhando com ele, pedindo outros auxílios ao longo da sua criação, uma delas que ele pode fazer é a tradução de textos acadêmicos, certo? Às vezes você tem aquele texto, você encontrou um artigo ou um texto que você quer ler, ele está em russo, sei lá, ou em outra língua que você não domina, então você pode trazer este conteúdo, né, para dentro da língua que você domina, para você poder aproveitar aquele conhecimento que está ali escrito numa língua que você não domina. Então, a gente também pode pedir para o ChatGPT criar um resumo, por exemplo, de um capítulo, né, de um artigo. Digamos que você encontrou um capítulo legal, você encontrou um artigo legal na internet, a sua dúvida maior é se você precisa ler ele todo, se você vai ler este artigo e depois descobrir que, na verdade, não era bem o que você estava procurando, né? Então, se você resume ali o início do artigo, principalmente o começo dele, tem grandes chances dele te dar uma noção clara sobre o que vai ser abordado naquele artigo, e isso aumenta, digamos assim, a chance de eu querer ler aquele artigo, né, se ele estiver falando das coisas que eu quero. Então, repara que aqui a gente não está passando o artigo inteiro, não está mandando ele fazer para a gente as coisas, a gente está apenas tentando otimizar, né, a nossa leitura de documentos relevantes para os temas que a gente quer trabalhar, e eu estou pegando pequenos trechos desses textos e vendo se aquilo é dentro da linha que eu esperava, para então eu poder gastar aí sim o meu tempo consumindo, lendo aquele artigo e explorando todas as informações que estão ali dispostas, correto? Legal. Então, o que eu posso também pedir para ele? Eu posso pedir para ele ajudar a construir o meu currículo, né? Se eu estou numa época onde eu estou ali começando a procurar emprego, vagas de estágio e coisas assim, ou até numa recolocação profissional, existe uma chance muito grande de eu ter que construir um bom currículo. Então, eu posso pedir para ele me ajudar a estruturar o meu currículo para uma área específica, posso colocar até as minhas informações nesse prompt. Repara que se eu trouxer para esse prompt informações como eu sou um estudante de... Aqui estão algumas das minhas habilidades, aqui estão alguns exemplos, né? E você fizer todo o Care Prompting Framework para ajudar a construir o seu currículo, ele vai dar uma informação ainda muito mais clara. Se você fizer uma request simples, ele vai começar a te dar respostas genéricas, como coloque seus dados pessoais, seu objetivo, sua formação acadêmica, sua experiência profissional, aquilo que mais ou menos a gente já sabe que tem que colocar, mas às vezes a gente esquece de uma área específica. Então, ao eu passar um prompt decente para a construção de currículo, pode ser que ele te dê insights ali de coisas que você não estava inserindo no seu currículo. E repara que a gente não está pedindo para ele escrever o currículo para a gente, e sim estruturar o currículo, né? Que áreas que eu quero colocar nesse meu currículo, e dadas as minhas habilidades, dadas as minhas qualificações, beleza? Legal.
Eu também posso pedir para ele funcionar como uma espécie de simulador de uma entrevista de emprego ou de um estágio. Então, eu posso pedir para que ele crie perguntas desafiadoras que podem ser feitas em uma entrevista de emprego para uma vaga e aí eu coloco a minha área, coloco informações, exemplos, até de empresas que eu posso estar indo lá procurar a vaga, né? Quanto mais informações aí eu conseguir colocar sobre a vaga, sobre as habilidades necessárias, sobre o que vai ser esperado de mim nessa vaga, nessa entrevista, melhor ele vai me ajudar a criar essa simulação. Você vê que se eu faço uma coisa meio que simples, por favor, crie perguntas que possam ser feitas para uma entrevista de vaga de publicitário, ele vai trazer algumas perguntas bem simples, que talvez nem são as perguntas que vão ser feitas de verdade numa vaga de emprego. Então, eu aprofundar esse prompt, né, levar ele para usar as técnicas que a gente está discutindo aqui na live, vai fazer com que as perguntas dele sejam ainda melhores. Embora são perguntas importantes, né, da área, mas, obviamente, para uma vaga de emprego ou para uma coisa específica, talvez isso aqui esteja, digamos, raso demais, né, para o conhecimento que pode ser exigido. Então, para que eu saia do raso, eu preciso fazer um prompt que deixe de ser raso, um prompt que tenha as informações que eu quero que ele leve em conta, como minhas habilidades, como as requisições da vaga, né? Toda vaga tem um conjunto de pré-requisitos para aquela vaga, então se eu forneço os pré-requisitos da vaga, forneço a empresa para onde a vaga digo as minhas habilidades pessoais, a chance dele te dar perguntas mais elaboradas aumenta muito. E lembra que eu falei que às vezes uma palavra, né? Eu já fiz testes com ele onde eu digo, crie perguntas para tal coisa, e eles geravam perguntas normalmente assim, genéricas e simples. E eu trocava aqui depois e botava, crie perguntas desafiadoras e bem elaboradas, mais complexas e coisas assim, e as perguntas já eram completamente diferentes, tá? Então é sempre importante vocês brincarem com essa questão do prompt para receber resultados mais próximos do que você está esperando. Então, eu também posso pedir, né, para ele me ajudar a me dar dicas de estudo para uma prova que eu vou ter, alguma coisa. E repara que aqui eu não estou pedindo para ele me dar dicas sobre a matéria, nem sobre o que vai cair na prova, nem nada assim. As dicas aqui são dicas mesmo de estudo, né, de como estudar, né, e não do que estudar. Então, quando eu peço, por exemplo, para ele me dar sobre algum determinado tema, ele vai começar, organize seus materiais, faça um cronograma de estudos, revise os conceitos-chave, e conforme ele vai descendo aqui no texto, ele vai ficando mais específico na área que você está especificamente citando. Da mesma forma, se eu elaborar melhor esse prompt, a tendência de que as dicas sejam ainda mais específicas para o meu caso específico, tá? Então, dicas, né, quando você está meio perdido de como eu vou me organizar para estudar, como é que eu monto ali meu cronograma, como é que eu peço para ele me ajudar antes de um momento importante, de uma prova, de uma entrevista de emprego, de alguma coisa assim, eu posso pedir para ele me ajudar, né? Ele funciona ali como um assistente. Pois não, eu vou te ajudar, organize o seu material, faça um cronograma, revise o conceito-chave. Ele está fazendo esse papel aí desse robô assistente, ele não está fazendo o trabalho pela gente, né? E aí é que eu acho que nesse momento que nós temos essas limitações e as questões éticas envolvidas no uso da ferramenta, é importante a gente entender esses usos que são exatamente usos que não afetam esses casos e podem ser úteis dentro da minha vida acadêmica, legal? Bacana. Também uma coisa muito legal que a gente pode pedir para ele é para ele sugerir atividades extracurriculares que podem ser utilizadas para obter horas complementares numa área específica, né? Então, por exemplo, essa palestra que vocês estão aqui assistindo agora, né, essa live, ela fornece horas complementares. Tudo que você precisa fazer se mandar, né, a gente vai mandar um link no chat aí, né, que você preenche um formulário de participação, né, da live, e você recebe no seu e-mail um certificado de participação na live que pode ser usado para gerar horas complementares para os seus estudos. Uma coisa também que a gente, brincando aqui, testando alguns desses prompts, eu, por exemplo, não sabia que ao escrever um artigo acadêmico, fazer um artigo científico, gerava horas complementares. E aí ele gerou essa informação, a gente pegou, foi lá no site do MEC, conferiu a informação e realmente é verdade. Então, algumas das ideias
ideias que ele vai listar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 coisas que geram horas complementares, que às vezes a gente não está ligado e está deixando de aproveitar, né, aqueles recursos para gerar as horas complementares para o nosso curso, né? Então, é uma coisa para a gente ficar ligado e aproveitar que ele consegue ajudar a gente nesse ato específico. Tá? Também vamos pedir para o ChatGPT para ajudar a gente nas organizações do projeto em grupo. Então, vai ter um trabalho em grupo, tem um monte de coisa para ser feita, a gente tem que se organizar, tem que dividir tarefas, tem ferramentas que podem ser usadas, como Trello, Asana, ferramentas de organização de coisas. Tudo isso ele vai sugerir para a gente. Então, principalmente se eu, no longo do prompt, eu fornecer, por exemplo, nós temos no nosso grupo o Luciano, que é muito bom em tal coisa, o Juliano, que é muito bom em tal coisa, e a fulana, que é muito bom em tal coisa, então divida as tarefas entre essas pessoas de acordo com as suas habilidades. Ele vai conseguir fazer isso bem legal, né? E às vezes isso aqui é uma coisa que toma um tempo enorme, toma um monte de reuniões entre o grupo para dividir as tarefas entre si, quem faz o quê, quanto que a gente tem que trabalhar, em quantas vezes a gente tem que se encontrar, né? E que prazos a gente tem e tudo isso. Então, é uma ferramenta que vai estar aqui ajudando a gente a se organizar, né? É um assistente de organização para projetos em grupo. Legal? Então, usem e abusem dessas informações. Também podemos pedir para o ChatGPT nos ajudar na escolha de uma carreira, né? Naquele momento, talvez, antes de ingressar até na universidade, né? Para quem for aí de colégios e tudo mais, muitas vezes a gente tem dúvidas sobre que tipos de desdobramentos podem ser dados a partir de um momento que eu escolho uma determinada carreira, um determinado curso na universidade. Então, que carreiras são essas? Para onde essa área se subdivide? Nem sempre a gente tem essas informações tão claras, né? E também dentro da própria universidade, quando a gente está em dúvida sobre o curso que a gente está executando, se para onde eu vou, né? Para onde essa minha carreira pode se desdobrar. Então, eu também posso perguntar para isso, para ele indicar carreiras indicadas, áreas promissoras, né? E relevantes dentro do meu curso, dentro da minha área que eu escolhi atuar ou que eu estou em dúvida se eu quero atuar. E ele vai trazer diversos exemplos, né? De carreiras, e uma breve descrição do que essa carreira exige, né? Ou seja, o que esse cara faz, né? Quando ele segue essa carreira, tá? Então, se você está nesse momento em dúvida sobre isso, ele pode te ajudar a ter insights né, ideias de para onde você pode ir. Legal. Nessa ideia de ideias e insights, você também pode solicitar ao ChatGPT que, dada uma área que você atua, que ele gere, por exemplo, ideias ou insights sobre que trabalhos acadêmicos, né? Que tipo de artigo, o que eu posso escrever sobre isso. Então, ele, de repente, pega uma área específica, discorre aquela área a mais, e você vai olhar, legal, esse tema aqui interessa para mim. Ou você pode gerar até um prompt específico, me dê ideias e insights para escrever artigos ou trabalhos acadêmicos na área específica. E ele não vai escrever o artigo para você, ele vai te dar possíveis títulos do artigo, possíveis áreas que você poderia escrever, que são áreas interessantes de se escrever algo naquele tema. Então, se você está ali meio em dúvida, eu faço isso, faço aquilo, ou, caramba, o que eu poderia escrever para o próximo congresso, ou alguma coisa assim, eu quero escrever sobre uma área tal, mas ainda estou em dúvida sobre o tema específico, ele pode ajudar você a tirar essa dúvida, você pedindo para ele falar mais, né? Falar mais sobre aquele tema, para você ver que áreas, que problemas, que dilemas estão ali envolvidos naquele tema. Legal? Você também pode usar técnicas de estudo, né, princípios educacionais, e ele se dá bem com essas informações. Então, por exemplo, o princípio de Pareto, onde que diz que basicamente 20%, né, 80% dos seus resultados são decorrentes de 20% das suas habilidades, das suas ações. Então, você, por exemplo, pode pedir para ele identificar os 20% da área de ciência de informação que vão produzir 80% dos resultados desejados, e aí fornecer, então, um plano de aprendizado focado em dominar esses 20%. E ele basicamente vai te
dá algo assim, né? Ele vai dividir a área, vai identificar os tópicos mais importantes ali, que são os tópicos de maior impacto, vamos dizer assim, e após ele identificar esses tópicos, ele monta uma espécie de um plano de aprendizado de por onde você deveria ir para dominar aqueles 20% daquela área específica. Eu tenho tido resultados na minha área né, de tecnologia muito bons com esse tipo de prompt. Eu não garanto, né, que ele vá identificar bem assim, né, esses 20% de maior impacto para todas as áreas, como a gente já disse aqui, e às vezes mexer um pouco no prompt também pode fazer resultados melhores. Mas eu tenho tido, até com esse prompt simples, resultados bem bacanas na área de tecnologia, por exemplo. Tá? Legal. O que mais que a gente pode pedir? A gente pode pedir, por exemplo, né, que ele crie ali uma espécie de plano de estudo, e aqui, repara que no meu prompt eu já até evito que ele me cite referências ou links, né, para que ele não incorrer no erro de ele começar a listar tópicos e começar a listar referências para eu procurar desses tópicos, porque isso tende a cair naquela rasteira que a gente já conversou lá atrás. Então, eu já veto ele de me fornecer referências e links, mas que ele misture os diferentes tópicos daquela área para que eu tenha uma compreensão mais robusta e eu comece a entender a conexão entre esses tópicos. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está me trazendo os principais tópicos, por exemplo, aqui da área de web design, né? E o resultado aqui para esse tipo de área é bem bacana. Ele traz os principais tópicos dos quais eu tenho que me especializar para poder trabalhar bem no web design, como experiência do usuário, design responsivo, design de interface, né? a parte de UX e UI, que é muito pedida aí na área de web design. Então, ele focou nas áreas mais importantes, aquelas que têm maior impacto dentro dessa área do conhecimento e trouxe para mim aí um resumo disso daí, tá? Sempre levando aqui, você vê, todos os nossos prompts, qual é o objetivo da maioria desses prompts? Aumentar a nossa compreensão sobre o tema, fazer a gente gerar uma tarefa que seria repetitiva e chata de uma forma mais rápida e mais efetiva, né? Então, a gente está sempre indo para esse lado, certo? Também podemos pedir para que ele monte um cronograma, uma espécie de repetição espaçada, né? Quando eu quero fazer retenção a longo prazo dos conteúdos. Então, eu vou lá, eu vou desenvolver esse cronograma de repetição, onde ele vai mandar, né? Eu digo para ele, desenvolva um cronograma de repetição espaçada, ele sabe o que é isso, né? Então, para que eu revise efetivamente uma área de conhecimento ao longo do tempo, garantindo uma melhor retenção e uma melhor recordação. Eu vejo muito o pessoal que estuda para concurso, né? Passando por essa questão, onde você tem um grande número de coisas para estudar e você tem um tempo longo para fazer esse estudo, e quando que você volta para os temas que você já estudou? Então, no dia 1 de estudo, você pegou alguma coisa, quando que você volta para esse tema? Se você não volta para esse tema, você esquece. E qual é, então, a repetição espaçada mais adequada para que eu volte para esse tema? Então, aqui ele monta mais ou menos isso. Dia 1, depois no dia 3, volte e leia, depois no dia 10, né, releia as anotações, dia 20, dia 40, dia 80, dia 160. Então, assim, ele vai montando para mim esse cronograma de repetição espaçada para eu poder reforçar e reter melhor os meus conhecimentos, tá? Isso eu acho que é uma coisa bem bacana, que é uma coisa que, se você mesmo for fazer, às vezes eu, por exemplo, nem saberia me organizar dessa forma, né, para estudar. Então, aqui ele está me dando uma forma de estudar, de reter melhor os meus conhecimentos. Bacana. Estamos chegando ao final, tá? Já estou terminando aqui os últimos prompts. Então, eu também posso pedir para ele criar analogias. E a gente sabe o quanto analogias ajudam a gente a lembrar conceitos e reforçar conhecimentos, né? Quantas historinhas ou musiquinhas ou coisas foram criadas para que a gente mentalizasse, né? Para que a gente recordasse um determinado conceito. Então, ele ajuda, ele faz exatamente isso, ele cria algumas analogias, né? Aqui eu peço para ele fazer sobre programação de computadores, e ele vai bem nas analogias. Ele, né, imagine um objeto do mundo real, e aí ele explica aqui como funciona, por exemplo, a programação orientada a objetos de uma forma bem didática, usando uma analogia aí com um carro, com alguma coisa assim, né? Então, ele vai trazer várias analogias para você ler e falar, ah, tá, aquilo que de repente você não estava entendendo direito, através da analogia você consegue entender. E também, além da analogia,
né? Uma coisa legal é você usar a narrativa, né? Então, ele às vezes, ele é capaz de pegar um determinado conceito. Isso aqui é um caso mais curioso do que está efetivo, tá? Eu trouxe para vocês verem como ele é capaz de criar narrativas em cima de temas. Então, transforme os principais conceitos ou lições de uma determinada área em histórias ou narrativas envolventes para que eu me ajude a lembrar e entender melhor esse determinado material. Aquela coisa que não está fixando na cabeça, ele vai criar uma historinha. O detetive e o conjunto de dados. Imagine que você é um detetive investigando um caso e aí ele traz uma historinha, né? Ele monta várias historinhas, na verdade, que ajudam você a reforçar um determinado conceito. Eu acho isso bem curioso, bem bacana. Ainda não fui a fundo para ver o quanto isso é efetivo, mas me parece um uso bem interessante, tá? Então, assim, passamos rapidamente ao longo de diversas ideias, né, que nós estamos trazendo aqui para vocês, tentando manter aí, mostrar o lado bom da ferramenta, né? Trouxemos também o lado ruim da ferramenta, que a gente não deseja utilizar, que a gente espera que as pessoas não utilizem, mas a verdade é que no mundo agora, onde essas ferramentas estão disponíveis, nós vamos inevitavelmente cruzar na nossa jornada de pesquisa com diversos textos criados por inteligência artificial. Então, a nossa capacidade de julgar esse material, de validar este material, validar a fonte, validar a veracidade das informações dentro desses materiais, aumentou, dobrou, triplicou, certo? Nossa responsabilidade aqui, como estudante ou pesquisador, né, ela passou a ser maior ainda, tá? Mesmo com ferramentas que fazem o que a gente está aqui mostrando. Legal? Então, vou fazer algumas considerações finais. Tá? Primeiro, quando não obtiver o resultado desejado, você pode corrigir o ChatGPT. Na verdade, vários desses prompts que a gente indicou não é um prompt de uma resposta única, do tipo, você faz a pergunta, ele dá a resposta e acabou ali a interação. Não, você pode muito bem dizer, ChatGPT, você esqueceu de citar tal coisa. Reformule, por favor, a sua resposta e inclua tal coisa. E ele vai reformular. Então, a partir do momento que eu comecei uma nova conversa e eu estou dentro daquele tema, não tenham, digamos, vergonha de pedir para ele, de dizer que ele está errado, de corrigir ele em algo, de pedir para ele checar alguma coisa 2 vezes, vamos dizer assim, confira essa informação, porque tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí ele vai lá, ele fala, e até pede desculpa, ele fala, desculpa por esquecer isso, está aqui o seu novo texto, agora levando em conta essas informações que você passou. Então, a tentativa e erro é um processo muito importante, né? Outra questão é que essas ferramentas, elas ainda são um pouco lentas. De maneira geral, quando você manda uma pergunta muito complexa, às vezes ele demora um pouquinho para trazer a resposta, então tenha paciência, né? As ferramentas, principalmente as gratuitas, elas estão muito concorridas e às vezes simplesmente você entra e ele fala, o site está muito utilizado, não tem espaço aqui para você, e aí você pode tentar uma outra ferramenta ou você pode simplesmente partir para outra, ou se você sentir que aquilo está muito útil para você, você pode usar até uma versão paga da ferramenta, e aí você não vai ter que ter tanta paciência, vai ter um uso exclusivo da ferramenta que vai funcionar bem mais rápido. Tá? E aí, novamente, o alerta mais importante é que, embora o ChatGPT seja uma ferramenta útil, né, é muito importante lembrar que ele não substitui a necessidade, né, de pesquisa, de estudo aprofundado em determinados assuntos, bem como, principalmente, a conferência e a checagem das informações apresentadas por ele. Né? Eu vou bater nessa tecla um monte de vezes aqui ao longo da live, para depois não vir dizer, o Juliano falou lá que eu podia usar para isso, para aquilo e para aquilo. Então, a gente está exatamente mostrando, né, o uso positivo, o uso negativo, o pró, o contra, o que ele faz, o que ele não faz bem e o que eu tenho que fazer aí para fazer o uso mais adequado e obter os melhores resultados de uma ferramenta de uma tecnologia incrível, super poderosa, que tem ainda as suas limitações, suas questões éticas, jurídicas e tudo em volta desse negócio, mas que a gente tem que, né, espremer esse limão aí para tirar dele a nossa limonada da melhor maneira possível, ok? Então, aqui eu deixo
o meu muito obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui na live, que ficaram aqui até o final, a quem vai assistir depois na nossa live disponibilizada no YouTube das bibliotecas. Então, aqui está o link do nosso YouTube, né? Isso aqui vai ser disponibilizado em breve, lá, essa live por completo, né? Se você precisa baixar esta apresentação, você pode utilizar este link aqui. Os prompts são todos copiáveis, né? Você pode dar Ctrl+C ali, copiar, aproveitar, mas lembre, melhorem os seus prompts, né? Criem ainda em cima das bases que a gente está dando, especifiquem eles para os casos de uso específicos de vocês, né? Mas está aqui no PDF, vocês podem baixar essa apresentação inteirinha. Esse QR Code também leva para essa apresentação, para fazer o download, né, da apresentação. Se alguém quiser fazer um contato comigo, está aqui meu e-mail, né, daqui da biblioteca, fique à vontade para tirar dúvidas, para falar com a gente. Então, fiquem à vontade de fazer esse contato e, claro, sigam, né, sigam a biblioteca nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estão aqui os nossos nicks, né, para falar com isso. Se você deseja falar com a biblioteca de maneira geral, através do e-mail, seja bem-vindo em vir aqui visitar a nossa biblioteca, conversar conosco, ou falar com a gente pelo telefone ou pelo e-mail da Biblioteca Central, tá bem? Eu vou dar uma olhada rapidinha aqui no chat, né? Apenas para ver se eu consigo ajudar vocês em alguma dúvida específica, assim, que tenha ficado. Emitiremos, ó, tá vendo? A pessoa já mandou o link do certificado, já mandou o link do PDF. Tá certo? Acho que tá tudo direitinho, né, Marta? No final, as pessoas estão parabenizando. Agradeço muito o feedback de todo mundo aqui, né? A presença de vocês e o feedback de vocês é muito importante para a gente nesse momento, tá? E espero que possa ser útil, né? Que tudo que a gente conversou aqui sirva, né, para levantar essa discussão na sociedade. Essa discussão ela vai crescer, muita gente vai trazer lados negativos, outras pessoas vão trazer lados positivos, e é esse o nosso papel aqui, certo? Levantar essa discussão, apresentar esses pontos e fazer como vocês poderem utilizar a melhor maneira. Vou responder umas perguntinhas aqui, ó. Com a restrição de dados até 2021, ele trabalha com um determinado banco de dados. Então, o treinamento do ChatGPT, ele demora, né, a OpenAI, para poder treinar a biblioteca, o modelo, ela demora em torno de 6 meses, 7 meses rodando o algoritmo, né? É um algoritmo muito gigantesco e que gasta milhões de dólares para conseguir treinar. Então, incluir novos dados no algoritmo é uma dificuldade hoje, é uma limitação da ferramenta. Então, como eu disse lá atrás, para trabalhar com um determinado banco de dados, se eu quero que ele produza as respostas baseado em dados proprietários, eu não vou usar a ferramenta do ChatGPT, eu vou usar o algoritmo da OpenAI, né, direto com a empresa, através de programas de computador. Eu vou precisar de equipe de informática que entenda de desenvolvimento com modelos de linguagem e que possa, a partir de diversas técnicas que estão hoje sendo discutidas na academia, né, para poder trabalhar com um banco de dados específicos, tá? Então, a outra pergunta, né, da Ana, aliás, Ana, obrigado aí pela presença, armazena, né, as informações de alguma forma, as respostas que ele produz. As ferramentas disponíveis de graça, elas usam as informações que estão sendo passadas para ela para ajudar a melhorar o modelo. Mas se você for usar a API da OpenAI, eles não armazenam o que você passa, porque aí você vai estar passando informações proprietárias. Então, ele não armazena essas informações, ele se compromete a não guardar e não usar para o treinamento da próxima versão, por exemplo, do modelo. Então, sim, é possível usar bancos de dados próprios, mas através de programação. E ele só vai armazenar as respostas e coisas na ferramenta gratuita. Nas utilizações pagas, através de programação, ele não vai fazer isso, tá? A Letícia perguntou sobre a utilização do WhatsApp. Você simplesmente entra no zapgpt.com.br, o link está aqui na apresentação, lá na área que eu expliquei a ferramenta, e começa a usar pelo WhatsApp, mandando a mensagem, e ele responde como se estivesse usando na própria ferramenta. É bem simples de usar, tá? Ele cria um contato no seu WhatsApp, zapgpt, e você entra nesse contato, manda suas perguntas e ele responde igual, tá? Obrigado, valeu, Elma, obrigado pelo retorno.
Ótimo. A gente costuma utilizar palavras gentis como por favor, olá, ChatGPT e coisas assim, porque já foi meio que provado que quanto mais parecido com uma conversa, aquele seu prompt parecer, né, for mais parecido com uma conversa, de maneira geral, ele tende a responder melhor. Então, a gente costuma, né, virou um costume. Olá, ChatGPT, por favor, faça tal coisa para mim. Não que isso vá mudar diretamente a resposta, mas sim, pode influenciar na maneira como o algoritmo se comporta, tá bem? Então, encerrei aqui, já vi as perguntas das pessoas, vou passar para a Marta aqui de volta para ela fazer o encerramento da nossa live, tá bem? Pessoal, muito obrigado. Temos ainda um longo caminho, né, a evoluir com essas ferramentas, mas fica aqui, então, esse nosso breve resumo do que a gente consegue fazer com isso daí, tá bom? Obrigado a todos, obrigado às pessoas conhecidas que estão aqui no chat, eu estou muito feliz de ver vocês aqui e até logo, tá bem? Tchau, tchau. Martinha, todo seu. Ó, vou responder essa última pergunta aqui, porque eu vi, é importante, tá? É uma questão importante. Sim, como todo conteúdo que é gerado pelo ChatGPT, a pergunta é se as pessoas têm copiado o texto que o ChatGPT gera e colado e usando isso como uma informação, isso incorre em plágio, sim, tá? Pela questão simples de que o ChatGPT é treinado em textos de outras pessoas, nos textos da internet. Então, tudo que ele gera de volta foi escrito por alguém. Aquele material ali é protegido por direitos autorais de alguma forma, entendem? Então, assim, você pode gerar um texto pelo ChatGPT e publicar como se fosse seu? Não, você não pode fazer. Juridicamente falando, eu não estou falando de ética aqui, tá? Eu estou falando de realmente jurídico. Você não pode exigir direitos autorais de um texto que foi gerado por inteligência artificial, que foi treinada com um texto de outras pessoas. Assim como também foi determinado que as imagens, né, essas imagens geradas por IA, também o autor que gerou a imagem não pode pedir o direito autoral dessa imagem, certo? Então, sim, como eu disse lá no slide, lá referente aos cuidados, você está sujeito a ter problemas de plágio, certo? E, inclusive, como foi citado, tem periódicos, tem revistas proibindo, né, impedindo que você cite, né, o autor como sendo o ChatGPT, assim como os sites de vendas de livros e coisas assim também estão aos poucos restringindo que as pessoas criem livros e vendam como se fossem delas livros gerados por ChatGPT de maneira geral, tá? Então, a última pergunta aqui, se é possível delimitar as fontes de consulta e recuperação que são usadas. É possível fazer isso através da linguagem de programação. Na ferramenta ChatGPT, o que você consegue delimitar é se você der o texto, você pega aquele parágrafo gigante e você pede para ele no prompt para que ele dê a resposta apenas baseado no contexto que está sendo apresentado abaixo. E isso é uma espécie até uma técnica chamada de few shot learning, onde você dá um pequeno aprendizado para o modelo e pede para que as respostas dele se limitem àquele conteúdo. Só que como o número de caracteres ou palavras que você consegue jogar no prompt é limitado, você não vai poder jogar muitas fontes de consulta dentro de um prompt único. Mas baseado em um parágrafo ou um contexto, sim, é possível dizer, se limite a me dar respostas dentro dessa área de conhecimento que está listada aqui abaixo. E abaixo você põe área de conhecimento, 2 pontos, e põe o seu contexto, certo? Isso é totalmente possível, mas limitado, correto? Agora, com o uso de ferramentas de programação, aí sim aumenta muito o poder desse tipo de utilização. Tá bem? Então, voltei, né, para falar mais um pouquinho, que eu acho importante as perguntas, a interação de vocês é a parte mais importante daqui, certo? Tirar essas dúvidas. Então, dou de novo o meu agradecimento, chamando aqui a Martinha para fazer o encerramento da live. Tá bem, pessoal? Obrigado, até a próxima, hein? Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Bom, o que eu tenho a dizer, né? Só agradecer ao Juliano, né, a todos que participaram. Foi muito esclarecedor, os exemplos foram esclarecedores, nos ajudou muito, como ele disse, uma ferramenta que está muito iminente e nós precisamos, né, tirar essas dúvidas. E foi, assim, fantástico. Muito obrigada, Juliano.
e fechamos com chave de ouro a primeira semana de treinamentos das bibliotecas da PUC-Rio. Então, no próximo semestre, continuaremos aí nessa jornada, teremos a segunda semana, contamos com todos vocês. Muito obrigada. Lembrando que a gravação ficará no site da biblioteca, no YouTube, e a apresentação a gente já colocou aqui no chat, né, o conteúdo, e estarão disponíveis para vocês, tá bom? Muito obrigada, boa tarde, pessoal. Gravação, calma aí. Stop a gravação. Peraí.